Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa aula de geometria. Eu sou a professora Jéssica Marinho e hoje vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos lá? Primeiramente, vamos conhecer os elementos aqui neste triângulo retângulo. Nós temos o triângulo ABC, que é retângulo em A, formando aqui o ângulo reto, onde esse segmento que fica oposto ao ângulo reto é o que nós chamamos de hipotenusa, é o maior lado do triângulo, tá? Do triângulo retângulo. Então, A é a nossa hipotenusa e esses outros dois lados, que são os lados B e C, é o que nós chamamos de catetos, ok? Além disso, temos aqui a altura relativa à hipotenusa, que é esse segmento aqui, que também forma um ângulo reto aqui, ele é perpendicular. Chamei de H, a altura. E temos as projeções M e N. Essas projeções são como se fossem as sombras dos catetos sobre a hipotenusa. Então, M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa e N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Além disso, a gente pode concluir aqui que a soma das duas projeções é igual à própria hipotenusa, tá? A igual a M mais N. Semelhanças. Quando dividimos um triângulo retângulo em dois triângulos menores, traçando a sua altura relativa à hipotenusa, esses dois triângulos são semelhantes entre si em relação ao triângulo maior. Então, veja que aqui nós temos o triângulo ABC, e aí, quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, eu consigo dois triângulos menores, né? Então, veja que aqui o triângulo ABC, que é o triângulo grandão, ele é semelhante ao triângulo HAC, que é este aqui, HAC, pelo caso ângulo-ângulo, né? Porque eles têm dois ângulos que são correspondentes e congruentes, com a mesma medida. Além disso, o triângulo ABC também é semelhante ao triângulo HBA, que é este aqui, HBA, também pelo caso ângulo-ângulo. Então, o triângulo grandão é semelhante a este aqui também. Assim, a gente conclui que, como o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HAC, e também é semelhante ao triângulo HBA, então todos os três possuem essa relação de semelhança entre si. Feito isso, nós vamos montar as proporções para conseguirmos as relações métricas nesse triângulo retângulo. Então vamos lá. Como o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HBA, então, o ABC, esse aqui grandão, é semelhante a esse aqui, que é o HBA. Temos duas proporções aqui possíveis. Vamos montar as proporções pegando os lados que são correspondentes. A gente escreve as razões, tá? Então, vamos lá. A gente tem que esse lado A aqui está para o lado C, que é este aqui nesse triângulo. Veja, o ângulo com um tracinho, o ângulo com dois tracinhos. O ângulo com um tracinho aqui, ângulo com dois tracinhos. Então, eu digo que A está para C, assim como B está para H, que é este aqui. Este lado aqui, olha, B está para H. Veja, ângulo reto, ângulo com dois tracinhos. Ângulo reto, ângulo com dois tracinhos, tá? Então, montei a primeira proporção aqui. Vou fazer a multiplicação cruzada. Fico com A vezes H igual a B vezes C. Essa é a primeira relação métrica.
Além disso, eu posso montar outra proporção, agora utilizando esse segmento C aqui. Nós temos que, novamente, A está para C, né? Como nós já vimos, A está para C, assim como C, que é esse lado aqui, está para M. Veja, ângulo reto, ângulo com um tracinho. Ângulo reto, ângulo com um tracinho. Então, montei aqui a proporção, A está para C, assim como C está para M, fazendo a multiplicação cruzada. C vezes C igual a C ao quadrado, e aqui A vezes M. Então, temos mais uma relação métrica, C ao quadrado igual a vezes M. Agora, vamos utilizar o outro triângulo. Vou apagar aqui para a gente refazer as proporções. Veja, usando que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HAC, vamos encontrar essa proporção aqui. Olha, agora nós vamos fazer a proporção desse triângulo grandão com esse pequenininho aqui, tá? Que é o HAC. Então, a gente tem que A está para B, né? Veja, esse segmento aqui, esse lado, um tracinho, dois tracinhos, está para esse aqui, olha. Um tracinho, dois tracinhos. Então, A está para B, assim como B está para N. Esse aqui, olha, B está para N. Ângulo reto, dois tracinhos. Ângulo reto, dois tracinhos, tá? Montei a proporção aqui, vou multiplicar cruzado. B vezes B é B ao quadrado. E aqui A vezes N, tá? Então, essa é a terceira relação métrica, B ao quadrado igual a A vezes N. E por último aqui, vamos fazer essa proporção aqui, olha. Vamos fazer essa proporção com o triângulo HBA, que é semelhante ao triângulo HAC. Esses dois triângulos aqui, olha. Nós temos a seguinte razão aqui, a seguinte proporção. H está para N, H está para N. Então, esse lado aqui, ângulo reto com dois tracinhos, está para esse aqui, ângulo reto, dois tracinhos. Então, H está para N, assim como M está para H. M, que é esse aqui, está para H, que é esse aqui. Olha, ângulo reto, um tracinho. Ângulo reto, um tracinho, tá? São os segmentos correspondentes que a gente está pegando. Então, vou montar a razão aqui. Montei aqui, vou multiplicar cruzado. H vezes H é H ao quadrado, igual a M vezes N. Então, temos aí as relações métricas desse triângulo retângulo. Ok? Vamos aos exercícios resolvidos. Questão número 1. Calcule os valores desconhecidos. Bom, coloquei aqui no cantinho as relações métricas que nós acabamos de ver para a gente poder usar. Aqui na letra A, vamos analisar o que nós temos nesse triângulo. Quais são os elementos, né? Bom, temos aqui a hipotenusa, né? Que eu chamei de A lá no início da nossa aula. A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, que está aqui, olha, né? Além disso, nós temos um cateto aqui, que pode ser tanto o B ou o C, isso não faz muita diferença, vou dizer que é o cateto C. E aqui nós temos uma sombra desse cateto, né, em relação a essa hipotenusa. Então, essa aqui é a projeção. Vou dizer que é a projeção N, ok? Então, se nós temos cateto, projeção e hipotenusa, a gente precisa procurar aqui qual é a relação métrica que nos atende. Então, vai ser aqui a terceira relação, né?
C ao quadrado igual a A vezes M. Bom, feito isso, nós vamos substituir os valores. Quem é o nosso C aqui no triângulo? É x. Então, x ao quadrado igual a é 25 e M é 4. Então, ficamos com 4 vezes 25. X ao quadrado igual a 100. Agora, a gente tira a raiz quadrada, né? X igual a raiz quadrada de 100. X igual a 10. Ok? Vamos à letra B. Na letra B, nós temos a altura, aqui relativa à hipotenusa, que eu chamei de H, e temos duas projeções, né? Que são as projeções M e M. Então, qual é a relação métrica que nós vamos usar? Nós vamos usar essa última aqui, olha. H ao quadrado igual a M vezes N. Escrevi aqui. Vamos substituir os valores. Quem é nosso H? Nossa altura é Y. Então, Y ao quadrado igual M vezes N, 4 vezes 16. Y ao quadrado igual a 64. Tirando a raiz quadrada, y igual a raiz quadrada de 64, y igual a 8. Vamos ao exercício número 2. A chácara de seu Antônio tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões estão indicadas na figura. Qual a distância entre o portão e o poço? Bom, vamos analisar aqui os elementos nesse triângulo retângulo. O portão está aqui e o poço está aqui em cima. Então, a questão nos pede essa distância aqui, que será a altura desse triângulo retângulo. Nós temos aqui a hipotenusa, que é 1000 metros, hipotenusa A, e temos aqui os catetos B e C. Então, qual será a relação métrica que nós vamos utilizar? A relação que possui altura, catetos e hipotenusa. Será esta primeira relação aqui, né? Então, nós temos que A vezes H igual a B vezes C, né? Então, B vezes C aqui, 600 vezes 800, e A vezes H. A é 1000, né? Então, fica 1000 vezes H. Veja, 600 vezes 800 é 480.000, igual a 1000 vezes H. Passando o 1000 para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então, a gente tem H igual a 480.000 dividido por 1000, H igual a 480 metros. Nossa aula termina aqui. Bons estudos para vocês!